E aí, galerinha, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências da quarta-feira. Já lembro a vocês da organização do local de estudos e preparem o material porque hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre os animais. E aí, quem está gostando desse assunto? É bem legal, né? Então organizem tudo direitinho aí, peguem o livro e vamos lá. Primeiro, nós vamos revisar rapidinho o que vimos anteriormente. Nós vimos que os animais dividem-se em dois ambientes, o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Neles, existem vários tipos de animais que, embora vivam no mesmo ambiente, apresentam características diferentes, como cobertura do corpo, forma de locomoção, alimentação, etc. Nós vimos que existem animais que têm o corpo coberto por penas, outros por pelos, outros por escamas. Alguns possuem uma espécie de carapaça, uns se locomovem voando, outros se locomovem nadando, outros rastejando e outros andando ou correndo. E a alimentação deles também pode ser diferente. Existem aqueles animais que se alimentam de carne de outros animais, e também tem aqueles que se alimentam de plantas ou vegetais. Semana passada eu encaminhei uma atividade em que vocês precisavam desenhar um animal maior que vocês e outro menor. E aí, quem fez? Gostaram? Maravilha! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as características que diferenciam animais de plantas. Então, pessoal, os animais podem ser bem diferentes entre si, como nós já podemos observar. Mas, algumas vezes, pode ser difícil diferenciá-los de outros seres vivos. Por exemplo, vocês sabem como diferenciar um animal de uma planta? Nós já vimos isso na aula anterior. Vimos que a característica que difere os animais das plantas é que os animais possuem a capacidade de se locomover, o que as plantas não conseguem por vontade própria, não é? A maioria dos animais se locomovem, isto é, vai de um lugar para o outro por conta própria, utilizando pés, patas, asas, etc. Nós temos um exemplo disso na página 17 com esse caracol. Ele se locomove lentamente por diversos ambientes. Já as plantas não saem do lugar por vontade própria. Como a maioria dos animais conseguem, elas não. Elas não se locomovem, mas podem ter algumas partes delas, como flores, folhas e frutos e sementes levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, da água ou de animais. Nós temos aí como exemplo o dente de leão. As sementes do dente de leão, que é essa planta que vocês podem ver, são carregadas pelo vento. Assim, novos dentes de leão podem aparecer em outros lugares. Existem animais que também não se locomovem. Esse é o caso de alguns que vivem na água. Observem os exemplos. Esses animais não conseguem se locomover, por isso vivem fixos, presos a uma superfície. Outra característica marcante que difere os animais de plantas é que os animais eles retiram seu alimento da natureza. Eles se alimentam de outros animais ou de plantas. Então, eles retiram do ambiente a comida de que necessitam. O tipo de alimentação deles, como eu disse, pode variar. Pode ser fornecido por outros animais ou por plantas. Então, pessoal, as plantas, elas retiram do solo os nutrientes de que necessitam para produzir o próprio alimento delas, em um processo chamado de fotossíntese. Mas então, como ocorre esse processo? O processo da fotossíntese é o resultado do processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. É um processo químico que envolve vários fatores. As raízes dessa planta vão retirar do solo a água e os sais minerais. Aí, essa água e esses sais minerais são levados até as folhas da árvore. As folhas vão absorver a energia solar, que é a luz do sol, e também vão absorver o gás carbônico, que é um gás que está presente no ar. E aí a folha, através desse processo, vai produzir uma espécie de açúcar. Esse açúcar recebe o nome de glicose. E aí vai ser esse o alimento da planta. Ela vai se alimentar desse açúcarzinho que ela produziu ali na folha, que se chama de glicose.
Vamos lá para mais uma prática para saber se vocês estão realmente atentos. Praticando. Então, pessoal, nós vamos praticar. Temos aqui uma pergunta e eu quero ver quem realmente está prestando atenção na nossa aula. Os animais e as plantas podem ter aparência semelhante. Sobre as características que diferenciam esses seres vivos, marque X na resposta correta. Então, sobre a nossa aula de hoje, vocês irão marcar a alternativa que responde corretamente essa frase. Os animais não se locomovem. As plantas produzem o próprio alimento. Os animais fazem fotossíntese produzindo o alimento que precisam. Ou as plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para o outro. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? As plantas produzem o próprio alimento. Como nós estudamos, sim, elas produzem sim o seu próprio alimento por meio de um processo chamado de fotossíntese. Então, essa resposta está correta. Nós estudamos que os animais têm sim a capacidade de se locomover. Então, essa resposta está errada. Os animais fazem fotossíntese? Não! Nós vimos que quem faz a fotossíntese são as plantas. As plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para o outro. E aí, pessoal? Elas podem ser levadas sim por meio da água, do vento ou da ação dos seres humanos. Só que elas não têm essa capacidade de fazer isso sozinhas. E agora, vamos à nossa tarefa de casa. Pessoal, praticando. O nosso praticando de hoje será a produção de um desenho. Vocês deverão representar o ambiente terrestre ou aquático com alguns animais. Representem bem as características de cada animal, como é a cobertura do corpo, cores, como se locomove, etc. Não esqueçam de colorir, hein? Caprichem na atividade e me mandem as fotografias. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!